abrir-se de par em par as portas, deixar Jesus entrar, perder-se em Deus, encher o coração com a beleza divina, não deixar nada para a morte devoradora, na nudez completa e na solidão completa, ser livres, não ter nada para dar tudo, cantar até a última canção e morrer à brisa do crepúsculo, morrer de uma morte que não é desfazer-se, é completar-se. Olá, pessoas! Tudo bom? Olha só, começamos este vídeo com um lindo verso do livro O Irmão de Assis, que é o nosso querido amigo São Francisco. Porque o assunto de hoje tem tudo a ver com São Francisco. Eu estava aqui pensando na minha vida e vendo muitos vídeos e artigos sobre o minimalismo. E aí eu comecei a pensar que esse tal de minimalismo, parece que eu já tinha ouvido falar deste conceito antes. Se você não sabe o que é o minimalismo, eu vou resumir aqui, que é tipo assim, é um estilo de vida, tipo uma filosofia de vida, que as pessoas tentam consumir menos para que se viva, experiencie mais e melhor os momentos. Então é como se você deixasse de consumir roupas, por exemplo, e ao invés de se utilizar esse dinheiro para consumo das coisas, você utilizaria para vivenciar um pouco mais os momentos com seus amigos, ou viajaria, ou daria um presente para si mesmo de uma forma onde você aproveite mais a essência da coisa e não o consumo. Então eu comecei a pensar que, tipo assim, muita gente aí na internet, eu comecei a ver que busca viver minimalismo, um conceito minimalista e tudo mais. E aí depois que eu comecei a ver o que significava minimalismo, eu entendi que, tipo, eu pensei, tipo assim, mano, mas o que isso tem de mais, sabe? Porque basicamente é aquilo que nós cristãos buscamos viver diariamente e que nós não chamamos de minimalismo, nós chamamos de pobreza. E não essa pobreza de não ter alimento, de não ter vestes, de não ter nada, né? Não nessa radicalidade, mas na pobreza da nossa vida cotidiana. Nós, como cristãos, sempre fomos orientados pela igreja, pela Bíblia, pelo próprio Cristo, a essência da pobreza, né? Que é a gente despojarmos de nós mesmos para que nós possamos ser sempre para Deus. Como diz o próprio evangelista São João, né? Que nós diminuamos para que o próprio Cristo cresça em nós. Nós também não devemos, ou pelo menos não deveríamos, né? Consumir tantas coisas materiais para que nós possamos sempre pensar no que nos é necessário e também pensar que muitas vezes nós estamos consumindo em excesso enquanto falta para o outro. Então a nossa pobreza de vida também se relaciona muito com o outro. Despojar-se de mim para que eu também seja para o outro, que é a própria figura de Cristo. Então, como eu já dei o exemplo de São Francisco, o Cristo dele, que como ele agia com Cristo, era a forma como ele tratava os pobres e os mendigos, os moradores de rua, os leprosos, né? Então esse era o pobre, esse era o Cristo que ele via, então ele tentava o máximo possível despojar-se de si mesmo, de uma forma muito radical, ele deixou tudo, completamente tudo da vida dele, para se dedicar aos pobres, aos leprosos, porque ele via na face dos pobres e dos leprosos e dos mendigos a face de Cristo. E como a pobreza foi muito bem vivida por Francisco, ele é um dos exemplos de formas de se viver a pobreza para nós cristãos católicos. E nesse exemplo de pobreza, nós também podemos compreender exatamente a distinção com o minimalismo. Porque o minimalismo, ele visa aqueles prazeres nas pequenas coisas, o menor consumismo das coisas, mas mesmo assim ainda um consumismo, né? Porque se você prioriza o prazer das pequenas coisas, você pode ser que não compre tantas roupas, mas em algum momento isso voltará para si mesmo. E a pobreza não volta para nós mesmos, o nosso despojar-nos, porque a pobreza tem que voltar-se sempre para Cristo. Francisco reconheceu a figura de Cristo nos pobres e nos leprosos. Mas vamos pensar um pouco. Quem são os pobres e leprosos da nossa vida, da minha vida? Quem que está ao meu redor que é o pobre e o leproso que eu tenho que tratar como Cristo? De um modo geral, todos, né? Todos nós devemos tratar como a figura de Cristo. Porém, nós também percebemos, de acordo com a nossa vida, nossas vivências, nossas experiências, que Deus coloca em nossa vida algumas pessoas em específico para que nós possamos cuidar delas, bem como Francisco cuidou dos leprosos, para que nós possamos cuidar delas pensando exatamente na figura de Cristo. Então você não vai sair deste vídeo, não vai terminar esse vídeo sem antes escrever no seu caderninho ou pelo menos levar para a sua oração:
Quem são os pobres e leprosos da minha vida? Quem é que Deus confiou a mim para que eu, podendo despojar-me inteiramente de mim mesma, podendo não olhar mais para mim e olhando para Cristo, quem são aqueles que o próprio Cristo confiou a mim para olhar a face dele? Outras frases de São Francisco é que ele dizia que tendo Deus ele tinha tudo, mas para ter Deus ele precisou despojar-se de tudo. E despojar-se de tudo implicava muitas. Na verdade, quase todas as vezes, despojar-se de si mesmo, despojar-se de seus medos, de suas inseguranças, despojar-se de seus pecados, despojar-se de seus pensamentos infrutuosos, despojar-se do mundo. E aí, sendo esse nada, sendo essa terra somente, tendo somente roupa do seu corpo, aí que Francisco compreendeu a essência da Senhora Pobreza. Foi então que ele disse que quando não se tem nada, Deus transforma-se em tudo. Nisso, nós fechamos a Senhora Pobreza. Tem muita coisa para se viver, para se compreender ainda de pobreza, que na verdade, eu quero que você deixe um comentário aqui se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre a pobreza e sobre os conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, mas eu espero que eu tenha passado exatamente a mensagem que eu queria. Nós podemos ver no mundo, e eu digo esse mundo não como uma forma de divisão entre o mundo e o cristão, mas nós podemos ver a criação, né, o que o mundo propõe para nós, de conceito que parece muito com o conceito cristão, faz lembrar muito dele, mas a essência, que é exatamente o objetivo do minimalismo, que é chegar à essência, ela chega à essência de si próprio. E nós devemos chegar à essência de Deus, porque é em Deus que nós seremos nós mesmos. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Insiste aqui, ó. Deixa muita sugestão de vídeo aqui pra mim, porque daí eu não desisto mesmo de fazer mais vídeos. Podem cobrar. Me segue lá no Instagram se você não segue. E é isso aí, gente. Compartilha com os seus amigos. Vamos aí propagar as maravilhas e os louvores de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.